Olá, os nossos queridos ouvintes da nossa rádio Marandé, Rádio Web, as pessoas que acompanham o nosso canal sempre tem um viés cultural e hoje, para nossa alegria, tanto do nosso canal no YouTube quanto da Rádio Marandé, contamos com a presença da Patrícia Crespo Madruga, né? Patrícia Oliveira Crespo Nunes. Nunes agora, nome de casado. Que é a primeira presidenta do Clube 24 de Agosto, um clube que tem uma história fantástica dentro da nossa cidade e tal, e que tem dado umas guinadas nos últimos anos, né, através das leis de incentivo, uma parceria muito grande com a Unipampa, que tu vai falar bem melhor depois, com muito conhecimento de causa, e que virou um ponto de cultura, muitos atrativos para a comunidade, caiu de cabeça na Semana da Consciência Negra, da questão do negro. Então, Patrícia, conta um pouco da tua chegada à presidência e das ações que vêm acontecendo com o Clube 24 de Agosto. Então, gostaria de agradecer o teu convite, Alencar, é uma alegria imensa poder estar participando deste momento, trazer um pouco da minha trajetória dentro do Clube 24 de Agosto, e é uma trajetória que começou há muito tempo. Eu participo do Clube 24 de Agosto desde sempre, como eu digo, né? Eu não tive a opção, eu tive a condição de ser Clube 24 de Agosto, porque a minha família sempre fez parte desse espaço, né? O meu pai, apesar de não ser jaguarense, desde que ele chegou na cidade de Jaguarão, que já faz 50 anos, ele passou a fazer parte dessa entidade. Já é jaguarense, desculpa te interromper. Já é jaguarense. Tem título de cidadão. Atualmente é jaguarense, né? Há alguns anos já. E ele passou a fazer parte desta sociedade participando, né, inicialmente, depois acabou se associando, entrou na diretoria e em 96 ele já passou a ser presidente e eu tinha 5 anos de idade. Então sempre eu tive dentro do Clube 24 de Agosto. A minha mãe é neta de um dos fundadores, então a nossa família sempre teve esse laço, né? Vínculo forte. Esse vínculo com o Clube 24. Desde antes da pandemia, eu passei a ser secretária do clube, então já estava na diretoria e vinha caminhando sempre em conjunto, né? A gente lá em 2008, que a gente passou pela questão judicial, eu ainda era adolescente, mas já estava trabalhando junto com a minha família dentro dessa caminhada, né? Da gente lutar contra o leilão, reverter a situação. Então é algo que sempre teve comigo a história do Clube 24 de Agosto. Eu não sei separar a minha história de vida do clube, porque eu sempre vivenciei lá dentro, né? Me construí socialmente dentro desse espaço. E essa luta da diretoria da época, né, ela conseguiu construir parcerias fantásticas que o clube acabou sendo tombado como patrimônio imaterial da cidade, né? Exatamente. Então, a gestão com muita seriedade, com muita vontade, né? A gente teve... Tu pôde acompanhar de perto, né, que o governo atual da época nos deu um grande apoio, se não fosse por esse suporte, porque na época a gente não tinha verba no clube, né, que hoje em dia, graças a Deus, a gente está bem financeiramente, mas naquela época a gente não tinha nada, e se não fossem os recursos municipais para nos emprestarem carro, nos conduzirem, nos auxiliarem, nós não teríamos conseguido, né. Tivemos apoio da promotoria, apoio da Unipampa, todos que abraçaram literalmente conosco o Clube 24 de Agosto e possibilitaram muitos seminários, né, vieram pessoas ligadas a clubes que já nem existem mais, né? E essa questão eu gostaria de tocar nela agora, que eu andei pesquisando, e tu muito mais do que eu, que são raríssimos os clubes que ainda se mantêm com as portas abertas no acolhimento da comunidade como um todo, né? Sim, e com atividades efetivas, né? Exatamente. Porque alguns se tornaram somente ponto de cultura, outros têm o espaço, mas não conseguem manter com atividades semanais, que nem a gente, porque nós temos os bailes, que são os tradicionais do domingo, mas nós temos também, iniciamos na pandemia o projeto das Mulheres em Ação,
que aí se tornou um projeto solidário, que é do Clube 24 de Agosto. Nós somos o ponto de cultura, então são muitas atividades exercidas dentro desse espaço, que é um espaço ativo, que é um espaço social, que é um espaço cultural, né? Então, e são raros, né? São raros, né? Até a questão clube hoje, de uma maneira geral, né? A gente vive num momento muito estranho para tudo que possa se dizer ligado ao ser humano do momento, né? Um mundo atípico, diferente de que eu, que já estou há mais tempo na Terra do que tu, a gente acompanhou coisas que, por exemplo, eu não imaginava que a gente fosse viver esse momento hoje que a gente vive, não é no Brasil, né? Vamos acabar com esse complexo de cachorro vira-lata, mas é um mundo todo, né? Polarizado, com ódio, ódio explícito, quer dizer, eu falo o quê? As pessoas podem achar que estão tendo opinião, às vezes não tem opinião, né? Às vezes é sentimento, né? Exatamente. Então, as coisas são muito rasas, na própria internet tem muita coisa boa, mas um canal de YouTube, tu vai observar mesmo, tu espreme, às vezes não sai tanta coisa assim, né? Não sai, e a gente conseguir manter um espaço com credibilidade, com respeito, né? Exato. Com um trabalho sério. Com pluralidade também, né? É raro, né? Então é necessário, mas é raro. É um feito, né? Não, e Jaguarão eu sempre falo assim, chega até ser bairrista, né? O bairrismo não é uma coisa muito legal, né? Mas vamos pela paixão, né, que a gente tem pela cidade que a gente nasceu, que a gente foi criado. A questão plural, que aqui a gente tem músicos para todos os tipos. Nós temos do rock ao sertanejo, ao pagode, ao samba de raiz. Então tem espaço para tudo, né? Para a própria questão do nativismo, do gaúcho, então é forte em todas as cidades, por óbvio, né, no Rio Grande do Sul. Mas voltando para a questão do clube, né? O clube, o início, né? Por exemplo, as ligas operárias, né? No país inteiro, né, foram criados pela Igreja Católica, eles criaram espaços de saúde, entretenimento, lazer, educação e cultura, e tocado pelos padres na época, né? E depois, claro, foi... e era muito, que eu atribuo o sucesso, que não existiam as leis trabalhistas, por exemplo, né? Então eles acolhiam muito o estivador, aquela coisa, e tem a Liga Operária tem um grupo, tem uma foto lá no Ciclo Operário de negros que tinham uma banda de jazz na época, né? Então era assim, uma coisa muito legal que foi criada naquele momento, aí depois sim, quando começou a entrar a questão das legislações, ele meio que ficou sem uso, hoje tem muitos que não existem mais. Então, é bem problemático. Mas a questão do clube em si, que é oriundo também, tem uma raiz no Ciclo Operário, né? No trabalho de pesquisa. A primeira sede e a agregação, digamos, né, dos fundadores do Clube 24 de Agosto foi dentro do Círculo Operário, né? Era a Liga Operária. Isso, na época que era a Liga Operária, e tudo indica que a primeira sede foi dentro desse espaço, né? E a partir dali que eles se reuniram. E começaram a perceber que esse povo precisava de um lugar seu para poder integrar, né? Para poder socializar, para poder se reunir. Sentimento de pertença, né? Exatamente. Fazer parte de... Então, e tiveram outros, né? Teve o Clube Suburbano, né? Sempre eu escuto falar também no Clube Gaúcho, que foi um clube social negro também, mas que teve pouca duração, eu acho que foi em torno de 20 a 30 anos de duração, não foi um período tão longo, né? Já o Suburbano foi mais, né? Eu ainda me lembro eu fui no Suburbano em algumas festas que tinham durante o dia, assim, festa do Dia das Mães. Aqui perto. Aqui próximo. Próximo, né? Pena que eu cheguei aí. Não conseguiu persistir, né? Mas faz parte da nossa história aqui de Jaguarão e do povo negro, né? Sim, essa questão do pertencimento, né, de poder integrar a comunidade, que nas épocas que eles foram fundados e funcionaram na cidade, né? Eu acho assim, a questão racial, né, do racismo, é irritante quando eu ouço que no Brasil não tem racismo, né? Bom, ponto, depois a gente pode até falar um pouco mais disso, mas a questão do clube e da integração era um momento bem superior ao que se tem hoje, né?
era normalizado, né? Exatamente. Embora eu ache um absurdo ter que ter uma lei para a gente respeitar um indígena que não é da nossa cor, um japonês, um negro, seja lá quem for, né? Então tem que ter lei para isso, né? É absurdo. Mas a sensação de pertencimento, principalmente na saída, quando começou na Liga Operária, né? De cuidar dessas pessoas, né? Integrar na sociedade. Então, é uma função social imensa, não só pelo entretenimento, mas pelo aspecto educacional, pelo aspecto cultural. Hoje mesmo, o Clube 24, além de entretenimento, é um ponto de cultura, né? Que muda pensamentos, que integra. Então, que tem um acervo, né, todo construído, elaborado, e que está em construção ainda, né? Que tem um site onde possibilita pesquisa, que não é um espaço somente de diversão, que muitas pessoas veem ainda o Clube 24 de Agosto apenas como um espaço de festa e de baile, e não, nós somos um espaço social, um espaço cultural, né, que é de grande importância para o desenvolvimento humano. E falando no site, né, eu estava lá no dia da apresentação do site, busquem no Google, Clube 24 de Agosto, Jaguarão, vão encontrar, é excelente, é um trabalho de pesquisa fantástico, né, de um grande grupo, né, ligado a professores da Unipampa, o pessoal do clube, assim, de pesquisa mesmo e de encontrar, o site é maravilhoso, eu recomendo para os nossos ouvintes da Marandé, quem nos acompanha no canal, que vale a pena, uma história que está viva ali. Está viva. Então, é um processo. Mas eu acho que ainda tem muito o que fazer, né, Patrícia? Ah, com certeza. Eu digo não em respeito ao clube, mas em questão do negro como um todo na sociedade. Com certeza, eu acho que a gente ainda está engatinhando, né, porque, como tu diz, era para ser naturalizado o respeito e ainda não é. Exato. As diferenças, elas ganham mais destaque que a igualdade. Né, a falta de respeito, a gente tem que exigir ser respeitado, e isso é algo que não era mais para existir, né? Então acredito que a gente ainda está engatinhando e que é um percurso muito longo e que a gente ainda tem muito o que caminhar e lutar para conseguir chegar a um patamar de igualdade, né? E não de luta. Sim, porque outro dia eu estava vendo um programa desses aí, nos canais do YouTube, aí eu vi um senhor loiro, num debate que tinha, todo mundo me chama de alemão batata, eu nunca briguei por isso, eu nunca processei ninguém por isso, mas a diferença do alemão batata de olho azul, ele entra no shopping e imediatamente não sai 2 seguranças atrás dele, né? É por aí que as pessoas não enxergam. Eu tive um colega de aula, não sei citar nomes, tá aí, continua meu amigo, mas quem de nós nunca levou banana de merenda para o colégio, né? Bom, todo mundo podia comer banana, não tinha problema, mas ele comia, não vou citar aqui, não vou citar. E era motivo de piada. De piada. Então, isso persiste. Um outro trabalho, outro dia eu estava conversando com o Gilberto Esquerdo, né, ele tem um livro do ex-machista, e o processo é nós nos desconstruirmos, né? Assumir os preconceitos, o problema é o que a gente faz com preconceito, mas um processo de desconstrução, preconceito em maior ou menor grau todos temos, né, de alguma coisa. De alguma forma. De alguma forma. Então a desconstrução e esse processo, voltando para o clube, né, que começa com a Liga Operária e é um exemplo disso, né? Um exemplo de convivência, porque podiam entrar brancos, os negros não entravam nos clubes, mas lá eram bem recebidos. Então, foi um processo, né, na verdade, né, cara, que inicialmente não podiam entrar as pessoas. Sim, foi um processo construído. Aí foi um processo construído e foi uma parceria do Clube 24 de Agosto com o Clube Cacheral, que aí entraram em um acordo, os sócios do Clube Cacheral podiam entrar no 24 e os do 24 podiam entrar no Cacheral. Mas inicialmente não eram em todas as festas, né? Eram em festas específicas. Sim, claro. E aos poucos foram conseguindo fazer essa naturalidade e acabar com esse tabu de pessoas negras e brancas não poderem frequentar o mesmo espaço social, sendo que fora frequentavam as mesmas casas, frequentavam os mesmos ambientes, só que não poderiam frequentar a mesma festa, né? É bizarro, né? É uma questão, e tem outros debates assim que são imensos, né? A própria questão da libertação, né? Parece que veio, como a princesa Bela boazinha, maravilhosa, dispensa toda a luta que os negros tiveram para
Parece que foi amanheci hoje resolvi, vou libertar esse pessoal. Ninguém fala que a Inglaterra queria vender roupas e vestuários e pressionou. O Brasil foi o último país da América Latina a fazer, né, a libertação, né, sim, do povo escravizado, que não chegaram, porque a história, né, como eu digo, nos livros de história, quando eu era criança, parecia assim, que os negros tinham aceitado serem escravizados, e que tinham passado por aquilo ali sem nenhum manifesto, sem nenhuma guerra, em boas, né? Aí quem é que quer ser descendente de escravo? Ninguém quer ser descendente de escravo. Agora, ser descendente de escravizado, uma pessoa que lutou, que veio, né, de um outro país obrigado, e que lutou aqui para ser uma coisa diferente, é outra história, né? Já começa por aí, né? Ninguém quer ser a vítima, todo mundo quer ser o herói. E aí, quando a gente é criança, tu escuta que o negro, né, baixou a cabeça, né? O povo que não vai à luta acaba por ser escravo, a gente fica sem querer seguir. Não, essa aí é um debate profundo, eu tô do teu lado, sabe disso. Mas como é que é? O refrão é: povo que não tem virtudes acaba por ser escravo. Quem não tem virtude é quem escraviza, gente. Quem escraviza é que não tem virtude, não é? Eu me nego a cantar. Eu me nego. Essa estrofe eu também não canto. Eu me nego. O resto eu canto. Sou apaixonada pelo meu estado, mas essa parte eu também. Eu me nego. Essa parte eu paro de cantar e canto o resto. Exatamente. Com certeza. Eu faço assim mesmo. Porque são coisas assim que às vezes a gente fala que não tem como contextualizar o que aconteceu lá no período da Revolução Farroupilha, com os lanceiros negros que desarmaram e entregaram para as forças federais na época, né? Imperiais, né? Federais. E foi um massacre. Agora o espaço ali foi tombado pelo IPHAN, né? Como patrimônio histórico e material também, onde fizeram um massacre nos porongos. Que está tombado pelo IPHAN. Mas essas questões continuam absurdas. É uma luta constante, né? Constante. A gente pega, por exemplo, aquela jornalista do Fantástico, ela tem por semana mais de 3 mil ataques racistas. E é uma pessoa que está na mídia, que está na alta sociedade, que tem visibilidade. Imagina os silenciados, né? As pessoas que não... O que eu fico imaginando, por exemplo, alguém, por exemplo, na Copa Libertadores da América dá muito, né? Inclusive alguns ficaram presos aqui no Brasil, os argentinos, os uruguaios também. O que leva uma pessoa viajar para assistir um jogo de futebol e ficar imitando um macaco, né? Ficar tentando agredir de alguma forma. Só pode ser uma pessoa fracassada, de mal com a vida, né? Se aquilo é o que faz ela feliz, né? Sim, esse ato... que tentar fazer o outro se sentir inferior. Exato. Esse é o motivo da felicidade dela. É alguém que tem problemas sérios consigo mesmo e com o mundo, né? Então é um processo. E assim, voltando para a questão do clube, né? A importância, né, que tiveram os clubes sociais negros, né? Dentro desse contexto todo. Hoje, por exemplo, o que funciona? Eu podia dar porque tem muita ligação com a comunidade. Conta para nós o que acontece dentro do clube, além do ponto de cultura. O que está acontecendo no clube que tem uma ligação assim próxima com a comunidade? São várias as coisas. Mas uma das principais que começou o projeto Mulheres em Ação, que quando começou a primeira semana ali da pandemia, eu e a mãe conversando e falando, meu Deus, o que vai ser? As pessoas vão ficar 15 dias sem trabalhar, que era o princípio, né? E aí, tem tanta gente que é autônoma, né? Da onde vão tirar a comida? Quem sabe a gente faz uma campanha lá no 24, não sei o quê, para arrecadar alimentos. Fomos para lá, a primeira pessoa que chegou não chegou para doar, chegou para pedir 1 litro de leite pro filho que estava com fome. E aí a gente se desesperou, né? Sim. E aí a gente, aguarda um pouquinho, a gente vai ali comprar. E aí a gente começou a se mobilizar, entramos em contato com outras pessoas, começamos a pedir através das redes sociais, através de rádios locais, e aí iniciamos esse projeto que era para durar durante a pandemia, né, mas que se tornou um projeto social do clube, porque a gente viu que a fome não ia durar só na pandemia, né, quem tem fome
tem fome sempre, e independente daquela tragédia que estava acontecendo no momento, né? E aí foi um projeto que ficou vinculado ao CNPJ do clube, e nós fazíamos o sopão solidário toda semana. Na quinta-feira você vai para lá o pessoal para preparar, na sexta tem a distribuição, e também a distribuição da cesta básica que a gente faz a cada 15 dias para essas famílias carentes. Já circulou muita gente, porque alguns conseguem emprego, não precisam mais ir, mas em contrapartida surgem novas famílias que estão passando por necessidade e que vão até lá. E a gente ouve também, né, que começa a dar, o pessoal já não trabalha, mas gente, não pode ter coisa mais humilhante para alguém atravessar a cidade para pegar uma marmitinha para poder dar comida para seus filhos. Né? É que quem quer viver de golpe não vai atrás de um prato de sopa, né? Exatamente. Porque é o sopão solidário que a gente faz. Ninguém vai querer passar por essa, querendo, vamos dizer, passar por uma humilhação de estar pedindo um prato de sopa, porque não quer trabalhar. E por um dia na semana, aquele prato de sopa que não vai resolver o problema da vida. Então eu acredito que... E também a gente sabe que tem usuário de droga, mas quem é que vai dar emprego para aquela pessoa? É uma coisa que a gente se questiona. Diz, porque não trabalha, porque não quer. Tá, mas tu vai dar um emprego para ele? Não. Então, em vez de apontar o dedo, a gente resolve ajudar. Aí, o que a pessoa vai fazer dali para frente, aí já não compete a nós tá no julgamento dessa pessoa. A gente tenta ajudar da maneira que a gente pode, né? Agora, porque a pessoa não trabalha porque não quer nada com nada, porque as oportunidades estão aí, mas as oportunidades que vão ter para ti não vão ser as mesmas que vão ter para mim, não vão ser as mesmas que vão ter para eles, né? Então, a gente tem que conseguir se colocar um pouco mais no lugar dessas pessoas, fazer aquilo que a gente pode e entregar, né? Não, além da dificuldade toda, né, de conseguir o alimento, né, ter uma barreira, tudo bem, a pessoa não quer doar, é um direito que tem, é tranquilo. Exatamente. Né? Por exemplo, a igreja proibiu o padre Júlio Lancelotti de levar comida à noite para quem mora embaixo da ponte, né? Então, a igreja, um monte de gente foi ameaçado de morte, levou tiro, só não pegou o tiro, né? Então, essa questão que você estava falando no início do mundo tá complicado, né? Então, o ser humano não interessa o que ser beneficiado, senão ele tem fome. Exatamente. Então, eu não posso resolver o problema do vício dele, mas eu posso dar um prato de comida, então é o que eu vou fazer, né? Exato. E é isso que a gente pensa lá no clube, a gente, com o projeto, que todas as decisões não são tomadas, a Patrícia decidiu, o Madruga decidiu, não. Nós somos uma equipe diretiva. Nós temos diretores, nós temos presidente, vice-presidente, secretários, tesoureiros, é uma organização social. Então, nada é decidido por uma pessoa, né? Por isso a gente tem reuniões, a gente senta, a gente conversa, a gente discute. Às vezes nem todos vão concordar com tudo, mas para isso a gente vive numa democracia. Exato. E nós vivemos em sociedade, em um grupo, e a gente sempre opta por aquilo que é melhor para todos, né? E então, nem sempre, né, como eu digo, a gente vai agradar a todos, mas a gente sempre busca fazer o melhor pelo clube, pela sociedade e pelo todo, né? E o ponto de cultura, de que forma ele está atuando? Agora, a gente tinha a capoeira, o pessoal da capoeira acabou saindo, então a gente opta assim por conseguir, no ponto de cultura com acervo, né, que tem o acervo lá, que tem as fotos, tem documentações, não só do Clube 24 de Agosto, mas também do Suburbano, do Clube Gaúcho, de clubes do Uruguai, da região sul do Brasil, assim, como um acervo. E atividades, assim, práticas, a gente só tem essas, que é o do Projeto das Mulheres em Ação e do acervo. Por enquanto, a gente não está com nenhuma outra atividade social, assim. Mas enquanto ponto de cultura retorna, tranquilamente. Exatamente. E aí a gente sempre procura fazer parcerias. Por exemplo, as escolas de samba querem fazer um evento, a gente cria parceria com as escolas de samba, a gente deixa mais aberto assim para a comunidade, né? Claro. Quando é alguma atividade, alguém precisa de alguma coisa solidária, alguma atividade solidária, a gente sempre procura ajudar de alguma forma. E aí desta maneira que a gente vem trabalhando enquanto ponto de cultura. E dá uma liga, né? Com certeza. Unifica a diretoria, essa questão toda.
Mas é muito legal. E eu acompanhei o site, né? Os carnavais antigos, né? A participação do Clube 24, né? Tanto no cordão, que se chamava. No cordão que tinha antigamente. No cordão, e depois com o clube, claro, né? Que eram os bailes, né? Os tradicionais bailes de carnaval. E eu acho que por muito tempo foi o ponto alto do Clube 24 de Agosto, né? Os bailes de carnaval. Quando eu era pequena mesmo, eu me lembro que o pessoal se concentrava aquilo pelas fantasias, e era a corte, era a rainha, era a princesa, e a passada no centro, quando passava já tinha aquele arrastão que enchia, né? A rainha já chegava no clube com o baile cheio, né? Que ia todo mundo acompanhando, e era bonito de ver porque era um carnaval em família, né? As pessoas passavam juntos, eram os primos, eram os tios, era todo mundo que vinha, os parentes que vinham de fora, que não moravam mais na cidade. Exato. Era um momento de reunião, de união e de rever, né, os amigos da juventude, né? Eu me lembro dos amigos dos meus pais mesmo, que vinham para a cidade, os amigos dos meus irmãos que vinham para passar, era casa cheia. Eu peguei um pouco do carnaval, cheguei a ser rainha, só que quando eu fui rainha já em 2007, já estava o carnaval de rua forte. Sim. E aí foi, eu acho que um dos últimos, depois só teve mais um carnaval no clube, e aí acabou que não deu mais para manter, até porque tem a questão do ECAD, né, que é bem caro, e foi até inclusive por causa do ECAD que nosso clube foi a leilão. Sim. E o ano passado, maio do ano passado, que a gente conseguiu encerrar aquela dívida, né, da ECAD, totalizou no valor de 860 mil. E ECAD, segundo muitos músicos próximos a mim, que são compositores, que os top de linha continuam recebendo ECAD, mas a ampla maioria não chega neles o dinheiro. Eu não sei se isso procede, supostamente, mas os músicos não são favoráveis ao ECAD. Ele tem outras formas. Na verdade, só quem ganha são poucos, né? São poucos favorecidos. E eu não sei assim, até que ponto que todo mundo tem essa mesma cobrança, né? Nesse valor, não sei se todas as entidades pagam esse mesmo valor, se todos são cobrados judicialmente, porque fica uma certa dúvida, às vezes, até que ponto isso não é um racismo estrutural por se tratar de um clube social negro. Pode ser, né? Porque a gente vê, assim, que tem outros que não têm tanto funcionamento, e estão aí, mal ou bem estão, né? Será que tem esse mesmo valor a pagar? É uma questão, por exemplo, de uma época eles tentaram cobrar do carnaval. E nessa época está falando, tinham vários trios na cidade, né? Queriam cobrar da cidade? Queriam cobrar da prefeitura, né? Aí, mas o trio, eles têm a liga dos trios, né? E eles arcam com a despesa. Eu não vou cobrar de trio, vou cobrar da prefeitura. Entrou na justiça, perdeu. Sim. É uma coisa absurda. E acabar acabando com o carnaval de rua também, porque fica insustentável. Todo evento gratuito não necessita, né? Então é complicado. Mas, Patrícia, assim, já nos encaminhando para o encerramento, é louvável o que aconteceu com o clube, porque a tendência é ter o ápice e cair, né? E o Clube 24 teve um ápice durante muitos anos, quase caiu e voltou em alto estilo. Alto estilo, assim, como ponto de cultura, como ligação com a comunidade, como um espaço dos jaguarenses como um todo, né? Então era isso. Agradecer a tua presença, parabenizar, né, por ser a primeira mulher presidenta do clube, e pode contar aqui com o nosso canal, com a nossa rádio, para qualquer coisa. Muito obrigado, Eu que Patrícia. agradeço e digo que o nosso clube também está de portas abertas sempre que for preciso. Muito obrigado.